muito à vontade, né? Não precisam se atropelar com a fala, é tudo muito tranquilo, é um bate-papo, né? Uma conversa boa que a gente vai fazer aqui, que a gente sempre vem aqui uma vez ao mês para dialogar com algum tema. Então, vocês são da casa, né? Vocês já nos acompanham aí, e aí vocês fiquem à vontade para iniciar o tema sobre o ensino remoto, né? Em tempos de pandemia, e que vão falar para nós sobre os dilemas e sobre esses desafios. Muito boa tarde, muito boa noite. Está com você, Pedro. Fique bem à vontade. Obrigado. Meu nome é Pedro Teixeira Pires. Eu sou um aluno do terceiro ano de Química do IF. O IFMT, ele é uma escola que tem um ensino médio, a nível médio também, e o nível médio ele é acompanhado de um curso técnico meu de Química, no caso. A minha apresentação, eu vou começar usando o slide, e daí eu peço que quem esteja organizando essas questões coloque enquanto isso. E eu ingressei no IFMT em 2019. Eu ingressei no IFMT em 2019, em que foi um ano letivo presencial. Os anos de 2020 e 2021 foram anos letivos com ensino à distância. E eu fiz recentemente no IF uma pequena pesquisa com os alunos do terceiro ano. Eu e um grupo, né, fizemos, né, que avaliava qual que era a consideração dos próprios alunos sobre o IFMT e também envolvendo esse quesito do ensino à distância. O título da pesquisa era Análise de Satisfação das Turmas do terceiro ano do IFMT. E quem compôs o grupo de pesquisadores sou eu, Pedro Teixeira, Lucas Matias e Angels Dominique. Pode passar o slide, por gentileza. Uma das perguntas que eu fiz na pesquisa era a avaliação dos alunos sobre os anos letivos. Então, quanto ao ano letivo de 2019, marque a sua experiência entre péssimo e excelente, onde ali o número 1 representa o péssimo e o 5 o excelente. E os demais números vão variando em relação a isso. Dá para perceber que a maioria dos alunos considerou que 56% que o primeiro ano foi um ano excelente, por dizer, ou entre bom e mediano ali. Mas os alunos, eles tiveram uma boa experiência no primeiro ano. Claro que a gente tem que considerar também os alunos que não tiveram essa boa experiência. Isso pode se dar por diversos fatores. Um deles seria a adaptação que os alunos têm que passar, saindo do ensino fundamental e ingressando no ensino médio. Há um período de adaptação. E esse período talvez seja mais intenso no IFMT, já que é a questão do curso médio, e que é uma escola que também tem um grau de iniciação científica. Pode passar o slide, por gentileza. Sobre o ano letivo de 2020, a gente já tem uma mudança bem considerável. A avaliação que antes era excelente e a mais escolhida, ela passa a ser a menos escolhida. E eu ressalto que o ano de 2020 foi o ano que teve a mudança do sistema de ensino, passou a ser à distância, por causa das condições da pandemia. E eu acho esse gráfico interessantíssimo, porque de excelente tende agora a ser algo ruim, mediano ou péssimo. E isso estaria relacionado a um confronto, a problemática que os alunos tiveram de entrar no ensino à distância, de modo inesperado e bem imediato. Pode passar o slide novamente. E por fim, agora, o ano letivo de 2021, em que eu considero que esse ano foi um ano mais polarizado, no sentido das avaliações dos alunos, porque o aspecto positivo, ele volta a crescer um pouco, ainda sendo menor que a correspondência negativa que os alunos tinham. Os alunos ainda enfrentam dificuldade, mas alguns consideram que talvez por adaptação, por já ter uma certa cultura, um costume com o EAD,
voltaram a achar esse método de ensino normal e tenderam a dizer que ele é bom ou excelente. Mas ainda há uma certa polarização nas respostas. Pode passar o slide. Esse gráfico são os 3 gráficos anteriores em apenas um. Então, a gente tem novamente a avaliação dos alunos quanto aos anos letivos, considerando 2019, 2020 e 2021. Péssimo, ruim, mediano, excelente, bom e a quantidade de votos. Eu gosto muito desse gráfico, porque ele ressalta ali, na avaliação de excelente, como houve uma mudança drástica. Antes, 22 alunos, em 2019, 22 alunos votaram nessa posição. E juntando 2020 e 2021, dá 5 apenas. E ele também destaca ali mais como a posição mediana e ruim foi mais avaliada pelos alunos. Parece até que é outra escola, outro ambiente. E isso tudo foi uma mudança que se deu em decorrência do implemento do ensino à distância, no caso. Não que afirmando que o ensino à distância é algo totalmente pejorativo, ruim, mas só a reação dos alunos quanto a isso. Pode passar o slide. Certo. E aí uma próxima pergunta da pesquisa seria se o IFMT, Campus Rondonópolis, seria uma pergunta se ele se adaptou e geriu bem esse período de aulas EAD. Porque além de fatores intrínsecos que às vezes ocorrem da metodologia, tem como ela foi aplicada na realidade. Então, por exemplo, fica ainda uma resposta bem polarizada. Aproximadamente metade dos alunos e um pouco mais considera que o IFMT geriu sim, bem, e outras não. Pode passar o slide. Porque nesse slide aqui, eu detalho um pouco mais as respostas. Eu pedi para os alunos entrevistados justificarem a sua resposta da pergunta anterior, se o IF geriu bem ou não o ano letivo por EAD. Os alunos que responderam sim, eles destacaram alguns pontos. Dentre eles, a metodologia docente, como uma metodologia que teria algumas vantagens em relação ao ensino presencial, como, por exemplo, a entrega de prazos. Eles também destacam sobre como alguns professores foram solícitos com a questão dos alunos e tentaram compreender a situação do aluno. Sistemática do período letivo como que a escola, no caso, distribuiu as matérias. Porque há algumas distinções entre o período presencial e a distância quanto a como as matérias serão apresentadas. Os alunos vão ter ali aula das 7 às 12, todas as matérias. Não foi assim que a escola procedeu. Ela optou por colocar, por exemplo, explicando em específico a metodologia, eram 4 matérias em 2 semanas, e daí, dentro de 2 semanas, iria corresponder o bimestre inteiro daquelas 4 matérias. E nas próximas 2 semanas haveriam mais matérias. Alguns alunos elogiaram essa tomada de atitude. Outro ponto é a adaptação do Instituto quanto ao ensino EAD, porque, como foi uma ação tomada de modo inesperado, o IFMT não tinha muitos pressupostos e reflexões a respeito disso. Os professores tiveram que agir de modo muito imediato. E daí, por exemplo, a criação de um portal, a metodologia adotada e questões relacionadas, por exemplo, auxílios estudantis. Tudo isso foi tomado de modo muito imediato. Alguns alunos elogiaram. E, por fim, seria ali mais um destaque positivo, é o cumprimento de normas sanitárias que o IFMT adotou. Porque, recentemente, agora, nós tivemos um retorno híbrido, em que algumas atividades dos procedimentos educacionais, elas foram adotadas presencialmente, como, por exemplo, a aula de reforço, ou então, no IF nós temos um curso técnico que, por vezes, necessita de aulas práticas. Essas aulas práticas, algumas foram adotadas presencialmente. Só que esse retorno ele só se deu apenas após os alunos estarem vacinados devidamente com condições sanitárias para estarem no espaço de IF.
Assim como foi muito incentivado o uso de máscara, distanciamento, tanto por recomendações como quando você estava, de fato, lá no Instituto. E esses foram os pontos destacados pelos alunos que consideram que o IF agiu bem. Os alunos que consideram que o IF não agiu bem, eles também destacam outros pontos. Eu acho muito interessante, porque a metodologia docente e a sistemática do período letivo foi um ponto por alguns levantado como positivo, e esse mesmo fator foi levantado por outros alunos como negativo. Isso, assim, né, em nível de pesquisa, representa como que a realidade, às vezes, ela é complexa, às vezes ela é complicada, como que uma mesma metodologia educacional afeta de modo diferente os alunos. E daí alguns alunos, eles mencionaram sobre a metodologia, a incompreensão dos professores sobre a situação dos alunos. O que acontece? A experiência discente no período EAD, principalmente quanto ao nível fundamental, médio, ela é algo que não é comum na cultura brasileira, mas nós temos esse costume. Então, a implementação disso foi um pouco repentina. E pelos alunos, às vezes, aí os alunos encontraram novas dificuldades, e os professores, às vezes, não sabiam quais dificuldades seriam essas. Então, eles não poderiam ajudar muito. Os alunos relataram isso. Também foi criticada a sistemática do período letivo. Muitos alunos relataram sobrecarga nas matérias, nessa estratégia de colocar um bimestre inteiro em apenas 2 semanas, e repetir isso sucessivamente durante todo o período letivo. A cultura discente, que é a dificuldade de adaptação dos alunos, se relaciona muito com o primeiro tópico que eu abordei, sobre como que os alunos, muitas vezes, eles não tinham esse hábito e eles tiveram que adquirir. O próximo ponto seria problemas intrínsecos ao EAD. Os alunos, eles comentam uma frustração quanto à metodologia de ensino à distância, porque ela não era prevista. Claro que isso não era uma opção, ela teve que ser imposta para que todos os processos de educação não parassem. O EAD teve que ser imposto. Só que ainda assim, isso provocou um sentimento de frustração nos alunos, e a pesquisa pôde captar. Outro ponto seria o EAD com uma metodologia menos eficiente que o presencial. Isso é uma resposta que os alunos passaram, e que eles colocam que o EAD teria alguns fatores limitantes, como... acho que dá para entender. E um último quesito específico do IF é o curso técnico. E como parte do ano letivo teve que ser 100% educação à distância, às vezes nós tínhamos matérias do curso técnico que exigiam aulas práticas, mas nós não foi possível tê-las, porque por uma impossibilidade da pandemia. E esse era o último slide? Eu acho que sim, né? Era sobre a pesquisa, era mais ou menos isso. É uma realidade muito peculiar ali do universo, em parte, né? É uma realidade peculiar ali do universo do IF, que é onde eu participei um pouco. E era sobre isso, a pesquisa, principalmente. Eu ainda tenho um tempinho para falar? Sim, pode usar o tempo que você precisa. Pode falar, Pedro. Estamos aqui para te ouvir. Esse foi um apontamento em relação à pesquisa. Pode fechar ela, eu acho que eu já terminei os principais pontos. Se alguém quiser, depois nós podemos voltar ao slide e fazer qualquer tipo de apontamento ou pergunta. Ressalto que foi uma pesquisa, assim, quase que independente, gerida pelos próprios discentes, em nível médio, então, e ainda mais com teoria interpretativa. Então, peço desculpas por qualquer erro na parte da pesquisa ali. Certo. Eu tive uma percepção quanto que foi a principal motivação para eu recomendar o tema dessa discussão, que foi, eu pude observar enquanto aluno, é que no período das aulas EAD, dadas todas as condições, que foi implementada de modo muito imediato, sem preparo prévio, eu comento que toda essa situação, ela destacou, ela descobriu, no sentido de evidenciar, como evidenciar aquele processo de sucateamento da educação pública que vem ocorrendo.
no sentido de que ações governamentais, elas não têm dado a devida atenção à educação. Na verdade, há inúmeros cortes de verba, inclusive mais ainda nos governos atuais, e que isso foi se acumulando até que houve uma situação em que a educação exigiu mais estrutura, exigiu mais condições, tanto da parte dos professores, dos docentes, quanto a preparação e adequação a novas tecnologias, quanto de um teor mais estrutural, de um teor mais relacionado à infraestrutura, a condições do professor conseguir lecionar com materiais, etc. E daí a percepção que eu tive é a seguinte: dado que os professores não tiveram as devidas condições fornecidas pelo governo, desculpe se aparecer um barulho grande no fundo, mas dado que os professores não tiveram uma devida condição fornecida pelo governo, eles tiveram dificuldades no processo de continuar lecionar para os alunos. Então, por exemplo, em termos muito práticos, o professor lá do ensino médio precisa dar uma aula de matemática. Daí ele, às vezes, ele vai precisar desenvolver uma equação, escrever um pouco. O que aconteceu era que o professor, às vezes, não tinha uma mesa digital, ou então ele não tinha uma logo em casa, nem, às vezes, alguma iluminação, alguma coisa relacionada a fatores técnicos, som e até mesmo conhecimento dessas tecnologias. Eu considero que isso é um fator que deriva das ações governamentais. Não quero ressaltar aqui e colocar a culpa em cima do professor. Mas como os professores não tinham recursos em vários sentidos para ministrar as aulas, eles acabaram utilizando o seguinte recurso, que foi muito natural, dadas as condições, que era recomendar a aula de professores terceiros. Isto é, recomendar uma aula da internet. Então, o professor ia lá e recomendava uma aula da internet, porque, assim, nisso tem vários pressupostos nessa ação, pressupostos não, pré-condições. Por exemplo, os professores, eles tiveram, e daí quando você recomenda uma aula na internet, vários alunos do Brasil passam a assistir aquela aula. Quais são as condições que isso infere? Por exemplo, que os alunos, eles vão estar assistindo as mesmas explicações. E é uma forma de ensinamento totalmente unilateral, que até Paulo Freire, no caso, também ele argumenta sobre isso, como que o ensino não pode ser unilateral. Tanto o aluno tem que falar, assim como o professor. Isso é legal, né? Eu não sei desenvolver muito isso, mas tudo bem. Só que o que acontecia? Quando o aluno recebia o lecionamento de uma tela, as necessidades específicas dele, as particularidades do aluno, que é um pressuposto pedagógico, elas não eram atendidas. Se o aluno tivesse uma dúvida, ele não tinha como conversar com a tela. Apesar do professor ainda estar lá, o professor, nesse caso, que eu coloco, numa perspectiva totalmente leiga, era que o professor, ele virou mais um tutor, um mediador da forma de estudo, do que o lecionador, assim, aquele que ministra e leciona a aula no sentido pedagógico. E daí, então, só ressaltando, para resumir a ideia, os professores, eles utilizavam de um recurso que acabou, na minha opinião, precarizando um pouco a educação que os alunos tiveram. Por que isso aconteceu? Por questões de ações governamentais e planos governamentais relacionados à educação. A minha fala é mais ou menos isso. E, assim, é interessante porque eu ressalto principalmente o nível fundamental e médio, que foi onde eu, inclusive, eu fui afetado por esse próprio processo que eu descrevo. Mas eu encontrei, inclusive, no site da USP, a descrição de uma professora que ela também utilizou desse método, desse meio para poder não congelar os processos educacionais. Então, a professora da USP, ela chegou a recomendar uma aula privada, de terceiros, para os alunos sobre uma matéria técnica. Então, assim, a princípio eu achava que isso estava acontecendo mais no ensino fundamental e médio, porque é onde o professor tem menos condições, mas ele estava acontecendo, inclusive, no ensino superior. E daí, só já terminando, qual seria, assim, uma vez que todos os professores do Brasil passaram por esse processo, eu tendo a crer, dadas essas análises, acreditar que esse é um fenômeno de impacto nacional. Então,
quando os alunos inteiros, todos os alunos do Brasil, a maioria dos alunos do Brasil passam por esse processo, isso vai ter alguma consequência. Isso vai ser representado de alguma forma. Por exemplo, seria possível fazer uma análise? É porque muitos alunos, no caso, faltaram no Enem. Só que o Enem é uma das metodologias de avaliar a educação no Brasil. Como que seria o desempenho dos alunos que passaram por esse processo no Enem? Fazer uma análise disso, eu acho que seria muito interessante, uma pesquisa muito ambiciosa. Nós estamos aqui sonhando. E no sentido de todos esses processos afetarem os alunos do Brasil todo, e então isso tem alguma consequência que às vezes vai se pendurar por muitos anos. Minha fala um pouco sobre isso. Qualquer questionamento, estou aqui. Muito obrigada, Pedro. Muito obrigada pelas suas contribuições, pela tua partilha, né, das suas ideias, do teu pensamento. A gente vai dar sequência e eu convido a todos a tomarem nota aí, já vão pensando aí nas perguntas também. E vamos dar sequência ouvindo a professora Lidiane Fonseca Pistori. E é contigo, Lid. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui entre vocês. Eu gosto muito sempre de estar participando. Sempre que eu posso, eu venho. A vida nossa de professora é bem corrida, mas sempre que eu posso, eu estou aqui com vocês e é sempre um prazer. Falar sobre esse tema é algo assim, eu fiquei pensando, né, o que falar para não construir uma fala negativa, né, porque na escola tá bastante difícil, né, a gente sabe, e quando eu vi o tema dilemas e desafios, eu falei, nossa, tem tudo a ver mesmo com o momento que a gente está passando. E foi bem interessante também ouvir o ponto de vista do Pedro, porque a gente que é professor, a gente quer saber também como que os alunos estão se sentindo, né? E os meus alunos têm 6 anos, né? Então, assim, eles falam também, né, da experiência, mas é legal ouvir também os alunos de outros níveis, né? Para entender como que isso está impactando também na vida de vocês. Essa pandemia, ela obrigou a gente a se adaptar a um novo sistema, que é algo que nós não estávamos preparados, nem o professor está preparado para isso. A gente não recebe uma formação acadêmica de como lidar com essas mídias digitais, de como dar aula através de uma tela, né? Então, ninguém estava preparado para isso. O primeiro ponto, assim, que foi algo de muito impacto para nós professores. Com essa necessidade de mudança, de adaptação a esse novo modelo, a gente precisou buscar meios, né, de se inteirar dessas novas tecnologias para conseguir dar aula nesse novo sistema. Aí, com isso, vieram muitos cursos de formação, né? No caso, como eu estou na rede municipal, a rede municipal adotou para esse ano de 2021 um sistema híbrido, né? Que é aquele sistema com rodízio de alunos, fica um grupo na escola, um grupo em casa, mas já houve várias mudanças, né? Eu não vou me adentrar muito, depois se alguém quiser saber um pouco mais, pode perguntar, porque é uma questão muito específica, assim, né? De cada rede adaptou de acordo com as suas necessidades. Aqui já houve várias mudanças, a princípio era um grupo em casa, um grupo na escola, agora os 2 grupos estão na escola, e em casa estão as crianças que os pais optaram para não mandar para a escola, né? Tinha essa opção também. Então, assim, tem muitas particularidades. A rede municipal está operando um pouco diferente da rede estadual, né? Então, não vou me adentrar muito na questão do ensino híbrido. Eu queria falar um pouco sobre, assim, os dilemas de professor mesmo, né? Esse novo modelo que a gente está vivendo. Com essa mudança, como eu disse, a gente precisou se capacitar. Então, vieram vários cursos de formação em mídias digitais, em ensino híbrido. E, assim, é muito bom, né? Estudar é sempre bom, mas, gente, vocês não fazem ideia, assim, só quem está na sala de aula da sobrecarga que a professora está vivendo nesse momento.
Então, assim, tá muito duro. O ano passado eu estava na coordenação pedagógica da escola e aí eu pude acompanhar, assim, de perto a questão dos afastamentos por motivo de saúde, porque essa questão do trabalho, da mudança na nossa forma de trabalhar, da sobrecarga, porque aparentemente os professores estão trabalhando menos porque estavam trabalhando de casa, mas isso não é verdade. A gente acabou trabalhando muito mais nessa pandemia, porque, por exemplo, os dias que a gente trabalhava de casa, a gente precisava preencher uma pilha de formulários com tudo que a gente estava fazendo. Além de fazer o nosso trabalho, quer dar aula, quer postar vídeo no grupo, quer fazer atendimento com os alunos por videochamada, a gente precisava fazer relatórios de tudo que a gente estava fazendo. Então, assim, além de trabalhar, você ainda tem esse adicional de relatar o seu trabalho, né? Provar que você está trabalhando. Na verdade, a gente via como isso era assim uma fiscalização do professor. Ah, mas será que você está mesmo postando no grupo? Será que você... Como são muitos grupos, né, que a escola tem, eles optaram por essa metodologia da gente ter que fazer relatório de tudo que cada vídeo que eu postava no grupo eu precisava colocar nesse relatório e semanal, né? A gente já tem um sistema para alimentar com frequência, conteúdo, a gente já estava fazendo a busca ativa dos alunos que são matriculados, mas que não apareciam nem para retirar atividade, nem para as aulas presenciais. Então, assim, resumindo, gente, vocês não fazem ideia do quanto de trabalho que o professor está tendo agora. Assim, a gente sempre trabalhou muito, mas agora, nossa, está desumano. E ainda com todos os cursos de formação que a gente precisa fazer, e os cursos do MEC, que já é de praxe a gente fazer, né, que são os cursos de avaliação formativa, que todos os anos já tem mesmo, né, e as formações da Secretaria de Educação tem esses cursos a mais relacionados ao letramento digital do professor. Então, assim, é uma sobrecarga muito grande. Tudo isso culmina na questão da saúde mental do professor, né? Aí, o ano passado, eu pude acompanhar vários professores que pegaram afastamento por motivos de doença, né? Questões de ansiedade, questões até de depressão. A gente teve na escola casos, assim, seríssimos mesmo, que a gente precisou dar suporte, acompanhar o professor. E esse ano eu voltei para a sala de aula. Quando fui assumir a coordenação, eu imaginava outra coisa, né? Porque em 2019 estava tudo bem, né? Então, de repente, eu assumi a coordenação, veio a pandemia. Eu falei, nossa, logo na minha vez. Aí foi um desafio enorme, assim, para mim, que ainda me considero professora iniciante, né? Apesar, tem 5 anos que eu assumi o concurso, mas eu me considero professora iniciante, né? Então, assim, a gente ainda é bem inexperiente, e aí veio a pandemia, evidenciou mais ainda, né? Toda a nossa inexperiência, o sucateamento da educação e tudo mais, todas as feridas que a gente estava fazendo vista grossa, veio a pandemia e tirou a casca da ferida, assim, né? A questão da desigualdade social entre os alunos, a questão da falta de recursos, né? A falta de internet na escola, tudo isso. E assim, daí a gente está vendo muito isso refletir nos professores. É uma pesquisa que eu também quero fazer, viu, Pedro? Que é sobre o impacto na saúde mental dos professores, assim que eu tiver um tempo, porque a gente conversa, troca figurinhas, né? E eu tenho ouvido, assim, relatos das minhas amigas que me deixam muito impactada sobre como que está sendo, né? Como que o professor está se sentindo, porque a gente fala muito do que o professor tem que fazer, cumprimento dos manuais, dos protocolos, mas e do sentimento, né? E o lado humano? Claro que também impactou a família, impactou os alunos, mas como eu sou professora, né, eu acabo tendo esse viés de olhar para como que está na questão para o professor, né? Então eu ainda quero fazer uma pesquisa sobre isso, sobre como que esse trabalho remoto impactou na saúde mental dos professores, né? E aí, assim, além dessa sobrecarga de trabalho do professor, todo mundo sentiu na pele os impactos da pandemia, todo mundo perdeu alguém muito próximo,
todo mundo perdeu ou alguém da família mesmo, ou alguém de muito próximo, né? Lá na escola onde eu trabalho, houve um surto de coronavírus uma semana depois do nosso retorno. E parece assim que foi uma coisa, né? Ninguém queria retornar, lançaram um plano de retorno, que foi algo assim bem positivo, nos chamaram na escola e leram para nós o plano de retorno. Vocês vão voltar, as coisas vão ser dessa forma. Tudo bem, eu entendo a necessidade do retorno. Eu só questiono a questão de não terem ouvido os professores, né? Eu acho que na elaboração desse plano de retorno, deveria chamar a comunidade, deveria chamar os professores, ou mesmo fazer por formulário, alguma coisa assim, se não pudesse chamar presencialmente. Mas assim, nós sentimos falta de sermos ouvidos em relação a esse plano de retorno. Inclusive porque a grande maioria dos professores ainda não tinham tomado a segunda dose da vacina quando nós precisamos retornar, né? Eu fui uma delas, né? Quando eu voltei, só estava com a primeira dose, né? Então, graças a Deus, agora eu estou imunizada. Mas, assim, foi muito ruim para os professores. Eu senti que isso impactou muito na questão da saúde mental, porque todo mundo voltou para a escola com medo, com muito medo de se contaminar, de trazer o vírus para casa, porque todo mundo tem família e, às vezes, a gente se preocupa até mais com os de casa do que com a gente mesmo, né? Então, assim, eu ia todo dia para a escola e pensava nisso, né? Claro, tinha medo de contaminar alguém da minha família. Então, assim, todas essas questões impactaram demais na saúde mental dos professores. E a gente pôde observar também, assim, que houve um pouco de falta de gerência, né, em todos os níveis, começando lá no nível federal, um desfile de ministros da educação, várias trocas, isso impactou também a nível municipal, a gente teve muitas trocas nos departamentos, de gestores, inclusive do próprio secretário de educação, que foi substituído. Então, tudo isso causa uma instabilidade muito grande e uma insegurança na gente, né, que está lá na sala de aula, lá na base, né? E também, assim, a questão da dificuldade de conciliar tudo isso, conciliar esse ensino híbrido, conciliar... Porque, por exemplo, eu tenho 2 turmas na escola. Eu tenho 4 grupos de aluno, porque cada turma tem o grupo A e o grupo B, né? Então, eu tenho... Aí a minha turma se dividiu em 4. Além do trabalho presencial, tem o trabalho remoto, que se multiplica por 8. E aí tem os cursos, tem a alimentação do sistema, que a gente tem que fazer semanalmente. Então, assim, a gente acaba se sentindo muito pressionado. E isso é algo, assim, geral, sabe? Eu tenho conversado muito com os meus pares sobre isso, e todo mundo relata a mesma coisa, que algumas pessoas até falaram para mim que começou a ter crise de ansiedade depois que voltou. Então, assim, é uma coisa... Não é só eu que estou falando isso, né? Eu tenho escutado muito, muito mesmo isso na escola. E muitas professoras têm filhos também, e os filhos delas também estudam, então é muito difícil conciliar as nossas aulas para quem tem filho, com a aula do filho, porque uma semana o filho está na escola, outra semana não está, e aí a semana que o filho não está, você precisa arrumar alguém para cuidar do filho. Então, assim, é uma série de questões, né? É muita coisa mesmo. Mas, assim, esses são os dilemas, né? Não quero só contar a história triste. Eu acho que só mesmo abrindo o coração, porque aqui eu me sinto em casa. Eu acho que, apesar de todos esses dilemas, todos esses desafios, a gente também pode tirar lições positivas, né, dessa pandemia e de tudo que a gente está vivendo. Eu vejo que nesse momento a escola se aproximou mais da família, a escola está mais aberta para a comunidade, porque assim, nunca foi tão necessário estabelecer uma parceria entre a escola e a comunidade, entre a escola e a família, porque o meu aluno que está em casa, jamais eu vou conseguir ensinar a criança se eu não tiver a ajuda da família dela. Então, assim, mais do que nunca, o professor precisa estabelecer
boa, não, uma ótima relação com os pais dos alunos. O professor precisa dialogar muito, porque o professor precisa da ajuda do pai, senão a coisa não vai andar, né? Então, assim, eu senti que a escola, que sempre esteve, assim, no meu humilde ponto de vista, a escola sempre teve, assim, um pouco de medo, né, de abrir a escola para a comunidade, de aproximar, porque parece que o pai está lá na escola, está fiscalizando o trabalho do professor, né? Então eu percebi que agora quebrou um pouco isso, né? Furou essa bolha. A escola está mais aberta, assim, a escola percebeu que precisa da comunidade, precisa da ajuda da família. Então isso é uma coisa bacana, assim, de se pontuar. E também eu acho que a pandemia evidenciou que a escola não é só o conteúdo. Porque agora não adianta eu entrar na casa do meu aluno pela tela do celular e falar para o meu aluno de sílaba tônica, por exemplo. Não que o conteúdo não seja importante, o conteúdo é importante, mas nesse momento que a gente está vivendo, tem outros saberes que também são muito importantes, né? E principalmente esse conteúdo, a gente sempre falou isso, mas parece que agora é mais evidente ainda, né? Que o conteúdo precisa estar vinculado com a vida. A escola, ela não pode estar dissociada da vida, a escola é a vida, né? Ela está imersa nos dilemas, nas contradições, esses dilemas que a gente está falando. Então, assim, mais do que nunca agora o professor está lá na casa do aluno quando é um atendimento online, né? E a família está lá na escola também. Então, assim, quebrou um pouco esse muro que dividia, né? E evidenciou esse caráter, né? O professor não é só um conteudista, né? Não pode ser só isso. Eu acho que se a gente souber aproveitar esse momento para levar outros saberes para a família, que não seja só o conteúdo, e fazer essa vinculação entre família e escola, é uma lição boa para se tirar desse momento, né? Eu acho que é ruim o professor dar uma aula totalmente desvinculado da realidade que a gente está vivendo. Não tem nem como, né, você dar sua aula separado, dissociado, sem fazer relação com a pandemia, sem levar em conta as desigualdades sociais, porque eu dou aula no Pedra 90, que é uma região de periferia, né, aqui da cidade. Então, assim, muitas crianças não têm acesso à internet. Só para vocês terem uma ideia, a princípio a gente havia feito um plano, ainda no ano passado, né, para fazer todas as aulas remotas como estava acontecendo no estado. E aí, logo a gente percebeu que não seria possível, porque a grande maioria das famílias não tem acesso. Quem tem acesso à internet é um acesso muito restrito. A maioria das pessoas só usam dados móveis. A gente fez um questionário socioeconômico, mandou para os pais, eles responderam. Então, estou falando isso baseado nesse questionário e nos gráficos que a gente fez a partir das respostas. Então, assim, a maioria usa só dados móveis e os pais trabalham. Então, os pais não podem deixar o celular com a criança durante o dia. Assim, a criança não tem um celular só para ela, não tem um computador para cada um, não tem nem computador, né? Então, assim, a situação é bem, bem precária. Então, a gente precisou mudar e precisou buscar outras estratégias. O que a gente havia tentado a princípio não deu certo, que seria a aula remota, né? Por isso que o município está trabalhando diferente do estado, né? A gente começou a mandar as atividades para casa, utilizar o transporte escolar para mandar atividade para a zona rural e para crianças que moram. Eu não sei se vocês conhecem, mas abriu um novo loteamento que é o Maria Tereza, nos fundos do Ana Carla. É um lugar assim que a cidade nem chegou lá ainda. Mas aí as famílias que moravam em uma ocupação, em um lixão, no fundo de uma fábrica que tem ali na Carla, essas famílias ganharam o terreno nesse Maria Tereza. Então as famílias foram para lá e construíram barracos, né? Porque se eles não fossem, eles perderiam os terrenos. Então as crianças estão num lugar inacessível, só pelo transporte escolar mesmo, para chegar à atividade para essas crianças. Lá não tem nem água, não tem nada. Vocês imaginam se vai ter internet, né?
Então, assim, eu acho que são lições que a gente pode tirar, lições positivas, porque hoje em dia eu conheço muito mais o público que eu trabalho, porque eu moro ali há 14 anos naquela região, eu morava, né, que agora eu mudei, mas eu morei 14 anos naquela região e eu não conhecia, de fato, a realidade do público que eu atendia. Então, eu acho que isso é muito bom, porque hoje em dia eu conheço mais eles. Eu precisei ir em algumas casas para levar atividade, que a pessoa não tinha mesmo como retirar na escola. Então, assim, a gente está mais perto, eu acho, agora. Então, é isso. Acho que eu acabei me alongando um pouco, peço desculpas. Muito obrigada, Lid. Muito obrigada pelas suas contribuições aí que você trouxe, né? Assim como o Pedro vai dialogando, vai criando aí várias questões para a gente pensar, né? Quantas questões envolvem esse relato, né? Que vocês trazem aí para nós hoje. E assim a gente vai agora dar continuidade. Eu vou pedir para a Júlia Ferrari, Júlia, nossa petiana, se está por aí, se quer também fazer me ajudar aqui na condução. Júlia, está tranquilo? Posso seguir? Como a gente faz? Júlia está comigo na parceria hoje. Quer apresentar a professora Maiane? Posso apresentar. Então, vai lá. Se você também quiser, eu não fiz uma apresentação formal, daí se você quiser falar ao final também, os outros dois, né, o Pedro e a Lídia, fique à vontade, tá? Ok. Bom, desculpa o atraso, a gente entrou um pouco atrasado no nosso ciclo de hoje, né? Tive os imprevistos, mas meu nome é Júlia, eu sou petiana da UFR, né? E vou fazer a mediação com a professora Eglin. Só um segundo. Se você quiser também, Júlia, enquanto você vai vendo aí as suas anotações, a professora Maiane pode falar e depois, ao final, você reforça essa... Encontrei. Ok. Então, vou fazer a apresentação da professora Maiane, né, que é a próxima a falar. Ela é pedagoga, é mestranda em educação e ela também é professora da rede municipal de educação básica de Cuiabá. E ela vai complementar a nossa mesa de discussão hoje. Pode falar, Maiane, com você a palavra. Não põe nada aí, sai daí. Olá, boa tarde, boa noite, eu acho, né? Quase. Vocês estão conseguindo escutar bem? Tá bom? Maravilha. Vai dando um toque no horário aí também, que o professor, quando começa a falar, né, Lidiane? A gente sabe bem. Então, agradeço, né, pelo convite. Na verdade, foi um convite muito oportuno, porque acredito que desde que começou todo esse processo pandêmico, né, essas crises sanitárias, acho que não tem faltado reflexões para nós, todos os anos, né? E o profissional mais ainda. Se deparar com essas situações conflituosas, né? Causa em nós, né? Acho que em todos, né, os seres humanos, muitos momentos desesperadores, né? E para nós, professores, não é diferente, porque, como a Lidiane bem pontuou, tem várias situações ali que complicam um pouco para a gente, enquanto professor, e assistir a pesquisa do Pedro em contrapartida com os alunos, né? Mesmo que seja de ensino médio, mas também reforça que dos dois lados, né, nessas duas vias, tem algumas questões ali que, embora tenha um lado positivo, né, um avanço, mas também tem um outro lado que não é tão positivo assim, de algumas questões. Falando um pouco aqui da minha realidade enquanto professora da Rede Municipal de Ensino de Cuiabá,
não é diferente. E aí eu vou pegar alguns ganchos da fala da Lidiane, que eu já senti contemplada, né, quando ela fala principalmente da questão da formação, né? É um bombardeio, e muitas das vezes, assim, eu me sinto como um boneco na mão dessas secretarias, né, na mão do governo, uma marionete, mesmo sabendo que eu tenho o meu pensamento, a minha autonomia dentro de sala de aula, mas muitas das vezes é uma autonomia bem restrita mesmo, né, bem velada, mascarada mesmo, porque eles não te perguntam como você está, né, não colocam uma equipe para cuidar de você, para te orientar, não tem isso. E professor é sempre o último a pensar em si mesmo, né? Lidiane bem colocou, a gente sempre vê as questões das famílias, né? Tenta compreender, professora, não posso ir hoje pegar atividade, professora, estou sem internet, professora, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Exato. A gente sempre compreende muito a questão das famílias. Mas a Secretaria de Educação, ela não compreende a nossa realidade. Ela pede formulário, ela pede relatório, ela pede um monte de coisa e coloca as formações para a gente, né? Foi bom? Ótimo. Auxiliou muita coisa? Auxiliou. Porém, em contrapartida, existe, sim, né, um exagero e uma grande demanda que você precisa, né? Tem um texto aí, acho que rodou ano passado, falando que a nossa sala de casa virou sala de aula, e realmente virou, porque você começa a trabalhar e você não tem hora para parar, você não tem hora de almoço, você não tem hora para nada, se brincar, você nem faz nem as necessidades, né, básicas de ir no banheiro, tomar água, essas coisas assim. E eu também tenho uma visão, né, e aí a gente tem algumas leituras que podem dizer isso, que nenhuma Secretaria de Educação, ela vai trabalhar a nosso favor. Ela sempre vai, isso é uma leitura, né, rasa minha, mas ela sempre vai trabalhar um pouco para complicar um pouco mais o nosso serviço, porque é isso que a Lidiane colocou. A visão deles, né? Tá em casa, não tá trabalhando tanto quanto tá na escola, porque não tá na escola, né? Tá em casa, tem horário livre, não sei o que lá mais, mas não é assim. E aí, nesse período também que eu me considero como professora iniciante, eu tenho visto que, por exemplo, muitas questões de lançamento, quando tem para fazer lançamento, o sistema sempre dá problema, é uma sobrecarga. Eles abrem num tempo muito corrido, muito restrito, e aí quer que você faça um esforço sobrenatural para fazer os lançamentos, né? Claro, não vai dar tempo, e aí já complica muita coisa a nossa vida, né? O que deveria ser um trabalho porque você da rotina da escola, você fazer o plano, depois fazer, né, os relatórios, os lançamentos e tudo mais. Mas eu penso que durante o ano todo eles ficam mexendo nesse sistema. Exemplo, o ano passado e esse ano aqui na rede municipal. Não tivemos acesso ao sistema ano passado, cobraram da gente um portfólio, né? Para a gente fazer o portfólio, a cada bimestre um portfólio, relatório individual, relatório de turma, tudo isso digital, né? Mas manual também, se digitaliza e faz o Word e tudo mais. Aí quando chegou no final do ano, entregamos todo o portfólio, eles falaram bem assim que ia abrir o sistema para a gente lançar o que tinha feito do portfólio no sistema. Ou seja, o trabalho dobrado. E aí tem muitas outras demandas que realmente não está a nosso favor. Eu tenho uma visão, acho que meus colegas também têm, que quem trabalha nessas secretarias de educação, né, nos departamentos, nas coordenações, tem uma realidade um pouco diferente, distante do que é a escola mesmo. Porque eles solicitam, né? Faz formação, só que não pensa que, além de tudo isso, a gente tem que dar aula, tem que atender. E aí, quando veio a pandemia, além de toda essa realidade socioeconômica que nós tivemos, né, e que foi muito visível mesmo,
tanto a questão da internet, a questão de crianças que não têm o que comer em casa, não tinha como buscar atividade, ou o pai, como a Lidiane também colocou, da questão do celular. Aqui, acho que em vários lugares teve isso, um celular para 4, 5 crianças, o pai e a mãe, às vezes não queria ser tão ríspido, né, e grosso com o professor, a professora, mas acaba sendo, porque também é uma situação nova para ela e ela não sabe gerir. E o que mais a gente escutava, e escuta ainda, né? Eu não sou professora, eu não sei fazer o que você faz. E aí, quando a Lidiane fala dessa questão que a gente entra na sala, em casa, né, com o aluno, muitos pais falam também que teve que voltar a pesquisar os conteúdos para poder ajudar seus filhos, porque não lembrava, né, e assim, foi um exercício bem satisfatório isso, porque o pai busca também, né, eu não sei, mas eu vou lá buscar. Só que, por outro lado, a gente sabe também que tem aquela parcela de pais que não conseguem fazer esse acompanhamento, né? E aí, por N justificativas, né? E também, eu acredito que foi uma realidade, assim, né, bastante comum para nós, além de todo esse desgaste, essa cobrança, né, do profissional, como a Lidiane também falou, temos as nossas casas, né? Eu também não sou mãe, mas eu vejo e acompanho de perto como é difícil essa questão de ser professor e ser mãe de aluno também. Às vezes fala assim, é mais fácil porque você é professora do seu filho, né? Colegas minhas dizem que não é. E nisso a gente percebe que nós não estamos e talvez não estaremos, mesmo depois da pandemia, preparados para ter ensino à distância, principalmente na educação básica, né, no ensino fundamental. Nós estamos falando aqui, eu e a Lidiane, da questão da alfabetização, que é muito mais complexa do que os outros anos, né? Não menos do que também no ensino médio. São questões bem específicas ali também, mas a questão da alfabetização, por exemplo, eu estou com uma turminha de 2º ano também. Então, eles entraram no primeiro ano, do ano passado, e ficaram um mês de aula, que teve. E aí já entramos no isolamento social. Não tivemos, foram rompidos. E aí, como é que foi essa questão do acesso às atividades? Por meio de apostila. Mas como que você trabalha com apostila? Só com apostila? Na alfabetização, né? E aí, quando eles retornam agora para o ensino híbrido, né, que é nessa questão da divisão dos grupos, eles não tiveram, porque muitos não conseguiram fazer as atividades que era do primeiro ano, não tiveram um avanço significativo, e aí, aqui, a realidade da Secretaria de Educação eles aderiram a esses programas de alfabetização de empresas privadas. E o que acontece? É tipo como se fosse um material apostilado. Vem o livro pronto, fechado, de uma realidade de um aluno que não é nossa, de um aluno ideal. É bom? É bom. Se o aluno estivesse naquele nível. É bem explicadinho e tudo mais, o orientativo e tudo mais. É uma gracinha. O visual, então, muito atrativo. Mas não está de acordo com a realidade dos nossos alunos. E aí que vem os conflitos para a gente, né? Como que eu vou usar esse material? Que é bom para o meu aluno se ele não está nesse nível. E aí volta a questão de cobrança, porque você tem que preencher tabela, você tem que aplicar prova em cima disso, você tem que dizer no curso que o aluno está indo bem, como é que ele está se desenvolvendo. Eles querem que a criança fala o que ela aprendeu na temática. Então, assim, é uma coisa fora de lógica. É isso. Meio absurda para a realidade que a gente vive. E
entra a questão também do conflito, porque a gente está mascarando realmente a educação, né? A aprendizagem dessas crianças, porque não corresponde, elas não estão nesse nível. E aí, como que eu vou trabalhar com o material todo fechadinho, que vem as orientações do professor, orientação para eu aplicar presencial, orientação para eu aplicar remoto, orientação para a família e tudo mais, sendo que eu não posso sair disso, né? Porque eu sou cobrada disso também. Fora isso, né, sobre essa questão da parte mais pedagógica, né, e de formação e tudo mais, tem a questão também, né, vamos dizer assim, deixa eu ver aqui que eu anotei. Já falei da participação dos pais, né? Quando os alunos retornam, né? Porque a gente pensa assim, manda uma atividade para casa e a gente pensa que o aluno ele está se desenvolvendo, porque tem aquela parcela que faz a devolutiva frequentemente, mas ele não faz sozinho. Porque a mãe ainda, os pais, têm aquela visão assim, eu vou ajudar meu filho porque eu não quero que meu filho passe vergonha por dizer que não sabe. A professora tem que entender que ele sabe, mas na verdade ele não sabe. Aconteceu muito isso e acontece. Pais que vai lá, ajuda, dá resposta, escreve e tudo mais. E quando esse aluno retorna para a escola, que a gente vai fazer o diagnóstico, né, inicial ali, a gente percebe que é mais uma realidade mascarada. Como que a gente vai fazer? Né? E aí é o choque que a gente entra em conflito novamente, né? Porque fala assim, mas me veio a atividade toda pronta, né, e tudo mais, mas quando chega esse aluno pra gente, a realidade é totalmente diferente. E aí a gente tem que respirar, contar até 10, ir na coordenadora e propor soluções, né, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e realmente jogar aquela programação que a secretaria manda para a gente para o espaço, porque aquilo ali não é realidade, e verificar como é que estão esses alunos e partir daquela realidade. A adaptação que a Lidiane falou também, eu acho que nós não adaptamos de uma forma rápida, mas era o que tivemos para aquele momento, né? Embora com todos esses dilemas também, né, essas situações conflituosas que apresenta, nós também temos algumas situações que teve êxito, né, e assim, isso acho que é o que nos impulsiona a continuar, porque você escutar relatos de professores que não conseguiam ter acesso ao Gmail, por exemplo. Sempre era uma pessoa que fazia aquele acesso para ela. E, de repente, ela já consegue abrir uma sala no Meet. Para a gente pode ser muito tranquilo isso, mas para professores que não tinham essa realidade, esse convívio, né, de postar aula, tudo digital e tudo mais, gravar a aula, gravar tela de computador, isso já é um avanço e uma superação muito grandiosa para nós também. E aí, sobre a questão de que o Pedro trouxe quase no final sobre os vídeos, né, já gravada, essa disponibilização, eu acredito que a Lidiane também, os professores também fizeram uso dessas ferramentas, né? Mas como uma complementação e não de fato como assim, assiste aí que você vai aprender, né? Isso também a gente tem que usar, mas tem que saber dosar, porque isso realmente pode ser perigoso, porque é igual o livro didático, ele está aí para nos auxiliar, porém ele não pode ser a única via, né, de acesso, o único instrumento, digamos assim. Deixa eu ver o que eu coloquei mais aqui. Eu fiz um apanhado, né? Uma coisa que eu queria destacar. Quando nós retornamos para o híbrido agora, foi muito perceptível a questão, porque nós somos seres de relações, né? Eu acho que o que dificultou
muito mais essa pandemia para nós é a questão das nossas relações, porque a gente conversa pegando, a gente conversa abraçando, a gente conversa nas trocas, né, de carinhos e tudo mais. E eu percebi, e assim, não só eu, né, mas acho que todo mundo, de alguma forma, percebeu que, principalmente as crianças menores, né, ali, da educação infantil até no ensino fundamental, no primeiro ciclo, eles, como ficou visível para eles, assim, essa questão do retorno para a escola, como os olhos brilham mesmo aqui ainda está sendo uma semana sim e uma semana não, mas na minha turma, por exemplo, 12 alunos, não falta, e eles gostam muito, eles chegam assim perto da gente, a gente sempre tem essa questão do cuidado da biossegurança, tenta manter em sala de aula o distanciamento, né? Só que eles gostam de chegar em você e chegar perto, de encostar. Eles gostam de colocar a mão em você, eles gostam de querer abraçar você. Aluno vem querendo já te abraçar com um sorriso aqui, sorrindo pelos olhos. E aí a gente tem que falar, calma. Então, assim, foi muito perceptível essa questão da afetividade. Acho que as crianças, a gente também, mas as crianças muito mais sentiram essa falta da troca e da interação com os colegas. Antes de voltar, eu falava assim, gente, nós vamos ficar... Eu não queria voltar, né? Mas, enfim, tivemos que voltar também. E aí eu fiquei preocupada. Eu falava assim, o trabalho vai ser dobrado, porque além de a gente trabalhar os conteúdos que já é enviado pela secretaria e tudo mais, cumprir com a demanda de relatório e tudo mais, nós vamos ter que ficar auxiliando os alunos na questão do distanciamento, né? De garantir as medidas de segurança. Só que não, pelo menos na minha turma, né, eu converso muito com eles, eu não tenho problema com isso. Às vezes é um ou outro que toma água ali e esquece de colocar máscara de novo. Mas eu sempre converso com eles. Não fica trocando material com o colega, não vai na mesa do colega, não pega no caderno do colega, e eles já entenderam isso também, né? Até porque são quase 2 anos só falando disso. E eles sabem que não pode ter essa aproximação, mas não deixa de ter interação com o colega. Então, assim, quando eles veem um outro coleguinha, eles... Nossa, a gente mesmo, quando nós estávamos não podia, estava mais restrito, assim, essa questão de encontrar, né, alguém fora de casa, quando a gente se encontrava, dava uma sensação muito boa. E para as crianças que a gente desconhece muitas realidades, a gente conhece algumas realidades, mas a gente desconhece muitas outras, tanto na questão da alimentação, da fome que passa em casa, na questão da... como é que é o nome, gente? Da violência também, né? Então, tem realidades que a gente desconhece mesmo, a gente não sabe. Então, assim, para ela, naquele momento de estar para a escola, pode ser um momento de segurança e o único momento de tranquilidade que ela vai ter. Eu falo também de uma realidade aqui, de um lugar periférico de Cuiabá também, né? Então, assim, a gente sabe que existem essas realidades. Então, quando os alunos retornam para a escola, eu me surpreendi, pelo menos na minha turma, porque eles assim, eu não tive problema com essa questão da biossegurança em sala de aula. Então, assim, foi um ponto que me surpreendeu, embora a gente não tenha que relaxar, né? Mas, assim, eles entenderam rapidamente como que vai funcionar daqui para frente essa questão em sala de aula. Deixa eu ver mais alguma coisa. Mas, querida, a gente vai precisar, infelizmente, repensar que estamos perto do fim aqui. Sim. Ok? Você pode concluir? Sim. E aí eu só queria dizer também que quando a Lidiane falou, eu concordei plenamente. A Secretaria de Educação, ela não deu espaço, não perguntou a nossa opinião. Ela, infelizmente, colocou. Foi uma forma muito positiva e
né, sem respeito. E aqui ainda fizeram a escola um pouco no papel de trouxa, porque pediram um plano para cada escola, um plano de retorno. A equipe gestora se desdobrou para fazer um plano de retorno, pensar várias questões e tudo mais, e no final colocou tudo na gavetinha e foi o que eles decidiram. Então, assim, é uma realidade de secretaria mesmo, de quem está lá em cima e só dá o poder na caneta, né? Bom, pelo tempo, também acho que já estava encerrando mesmo, era isso que eu tive para contribuir, e muito obrigada pelo espaço. Obrigada, Maiane, muito obrigada pelas contribuições, pelas tuas partilhas aí conosco, tá? Júlia, você quer conduzir aqui as perguntas? Como que você já tem alguma pergunta ainda não veio, né? A gente abre esse momento agora para as perguntas, para quem quiser fazer uma fala, uma pergunta, uma sugestão. Fiquem à vontade aí. Maiane estava falando aí, né, Maiane, que enfiaram na gaveta, mas é porque estava sem gestão. O prefeito está preso, né, Maiane? O prefeito e a mulher dele estão afastados. Mas isso foi afastados é um nome agradável para dizer que não está no xadrez, não é verdade? Coisa mais cafona, né? Coisa mais ridícula. Isso é impraticável. É uma coisa assim, o Cuiabá está sem prefeitura. Olha aí, desde quando, né? Então, é muita gourmetização de cadeia, é muita, né? A Lidiane falou, é muito desfile de secretaria, a gente está cansando já a CUT de tanto desfile de secretarias, né? De secretários, de prefeitos, né? Mas tem 9 crimes guardados aí para uma pessoa especial, né? Vai ter que sair. Essa aí é o mais que nos anima, né? Mas assim, queria não sei, né? Enquanto as pessoas vão se organizando aí com a Júlia e tal, e vão fazendo as perguntas aqui ou pedindo a palavra, eu vou só comentar algumas coisas assim, né? Tentando fazer um link aí do que o Pedro traz. Numa apresentação muito interessante para nós, né? Muito educativa, muito didática, que olha do lugar de estudante, né? Estudante do ensino médio, já em vias de sair do ensino médio, da escola, né? E se preocupa, né, um estudante consciente da comunidade, que está preocupado, que está antenado, para dizer também para todo mundo da comunidade, da nossa sociedade, que os jovens não são o que desenham para nós. Né? Todo mundo diz que o jovem não está nem aí, que o jovem é alienado, que o jovem não é politizado, né? Que não trabalha, que não estuda, que não faz nada. Então tá aí o Pedro para desmentir isso, né? Tá aí o Pedro que provoca a universidade e fala assim, olha aqui, eu tenho uma pesquisa pronta, vocês vão ou não vão falar com a gente, né, Pedro? E é isso, é isso, a universidade tem que estar aberta para a comunidade, né? A escola tem que perceber que precisa, de uma vez por todas, abrir para a comunidade, falar com a família. Os professores precisam conhecer os seus alunos, né? Antes da escola ensinar, ela precisa aprender que se fala com gente, se fala sobre a vida, né? Então, assim, essas problemáticas todas que vocês trouxeram, né? Tanto os pontos positivos que o Pedro aponta dos alunos do IF e dos negativos, né? Também nos provoca, porque também nós temos um cenário, Pedro aponta, né, quando fala assim, olha, né, para dizer que só ensino à distância que é bom, que agora a gente só gostou do que é a distância, né, Pedro? Mas assim, porque isso também acaba sendo uma armadilha nos dias atuais.
onde um governo quer mesmo privatizar tudo, quer mesmo sucatear a educação, colocando ensino à distância para tudo, né? Então, assim, acaba que a gente criou, até a gente está em risco de cair numa armadilha diante de uma necessidade que a gente se obrigou por conta de uma pandemia. Mas aí, quando a gente se obrigou na necessidade, que seria um prato cheio para governança, né? Porque não é governo, é governança, mostrou que não tem internet, que não tem comida, não é que não tem computador, não tem comida. Então, assim, as pessoas não têm saneamento básico onde elas moram, nem o caminhão chega lá para levar a prova, o texto das crianças. Então, quer dizer, o Brasil, ele tem muitas caras, né? E a gente tentar viver no meio de tudo isso é complexo, né? Então, assim, é nessa complexidade que a gente se faz nesse mundo e que a gente vai tentando encontrar uma forma de sobreviver, né? E também entendendo que em relação à pandemia, o que, diante de todos esses enfrentamentos políticos, econômicos, né, de sustentabilidade, de saúde mental, né, e de tantos desafios que a gente enfrentou, e não foi só estudante, porque o que eu acho mais grave no Brasil é que nós, se já tínhamos um ensino precário por conta da própria precarização do nosso trabalho, que a Maiane contou muito bem, Lid também apresentou muitas questões, a própria precarização do trabalho do professor não contribui e não tem recursos humanos nem materiais para poder garantir, dentro dessa situação pandêmica, uma aprendizagem satisfatória. Então, o que houve, que aconteceu? 2 anos de pandemia, 2 anos sem aprendizagem, do modo bem geral, né? Então tá, falei muito, vou fechar minha boquinha, professor Wayne já vai dizer que eu falei muito, quer ver? Ele vai falar também que eu falei muito, deixa eu fechar a boquinha. Professor Wayne está com a palavra. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Se estiver muito lento, eu vou parar de gravar aqui para eu poder falar, porque está gravando a tela. Obrigada, professor Wayne, pelas suas contribuições. Quero fazer o lembrete de que no chat vai estar o link para o formulário de presença, onde vocês podem comentar sobre a experiência do ciclo de hoje. E reforço também que quem quiser, né, se expressar sobre o tema aqui no nosso espaço de conversa, mostrar o seu ponto de vista, é só erguer a mãozinha para poder abrir o microfone, eu passo a palavra, ou colocar aqui no chat e a gente lê. Ok? Lidiane está com a palavra. Gente, eu só quero falar uma coisa bem rapidinho que eu esqueci de dizer. Gente, o PET mudou a minha vida. A professora tinha pedido para a gente falar da experiência de petiano e eu acabei esquecendo. Participar do PET é maravilhoso, gente. E é uma dimensão, assim, de transformação para o resto da vida. Era só isso, tá?
Alguém gostaria de falar? Pode levantar a mãozinha aqui, ou então escrever aqui do lado, ou então dizer, olha, eu quero falar, daí abre o microfone e fala. Fiquem à vontade. Valquíria está com a palavra. Obrigada, Júlia. Na verdade, não é nem bem uma pergunta que eu tenho, é mais um comentário. E, assim, o quanto os pais sofrem também com essa questão. Porque eu, como mãe, eu sofri muito com dois, né, estudando o ensino médio e o outro ensino fundamental 1, e eu na universidade, e estudando tudo ao mesmo tempo. O quanto é difícil a gente conciliar e a gente ter que ensinar essas crianças em casa. Acho que o professor tem que vou usar um termo chulo, se rebolar, né, como diz, para poder ensinar essas crianças online, teve que se readequar, reaprender muita coisa, ou aprender muita coisa que muitos não sabiam, até nós, estudantes que é mais novos, assim, que já teve contato com o computador, a gente apanha muito, né, com as tecnologias, e então, assim, é muito sofrível a gente, em casa, ensinar essas crianças. Eu que tenho uma escolarização razoável, já tive essa dificuldade de ter que relembrar tudo isso, né, e eu dentro de casa, né, não trabalho fora, então eu tinha que ajudar. Imagino esses pais que trabalham fora e tem que chegar em casa e fazer os afazeres da casa, que muitas das vezes não tem ninguém que faça, eles mesmos, e ainda ensinar essas crianças. Então passa batido. E assim, o que eu fico mais triste é em relação ao ensino-aprendizagem dessas crianças, que não é das melhores. Eles não realmente, eles passam batido, eles fazem por fazer. Por mais que a gente insiste, conversa, põe para estudar, eles passam assim por cima. Então, eu penso assim, como que eu fico me perguntando muitas vezes, como que o meu filho que está no 2º ano do ensino médio vai fazer um Enem hoje, estudando o ano inteiro online, onde muitas das vezes eu pegava ele ouvindo as aulas e jogando ao mesmo tempo. E assim, e o dia que eu não podia ficar controlando, que eu podia ficar assistindo aula com ele, que eu podia ficar ensinando para ele, né? Então, como que ele vai fazer um Enem bem feito, vai ter um aproveitamento desse estudo remoto, dessa forma? Se já na escola já é tão difícil, imagine em casa, né? Então, eu fico nesse dilema de, como mãe, como que será o futuro dessas crianças que estão passando esse ano? Eles não estão estudando, eles realmente estão passando, né, por esse ano. E aí eu jogo a pergunta para vocês, para tentar solucionar alguma coisa, que a gente possa chegar no denominador comum e falar assim, não, é possível, não vai ser possível, infelizmente vai ter que passar batido e vai ter que superar com um cursinho, alguma coisa para fazer um Enem. Obrigada, era só isso. Obrigada, Valquíria. A gente realmente tem que refletir muito sobre essas questões ainda, para a gente, né, chegar nesse denominador comum. Aqui no chat tem pergunta para o Pedro, que está dizendo, o N perguntou, Pedro, sentiu que melhorou um pouco a oferta das disciplinas no último ano que você está cursando? Então, Pedro está com a palavra. Sobre isso, seria até um pouco possível de ser abordado na minha pesquisa, infelizmente eu não perguntei tanto. Mas, como um dos gráficos demonstrava, alguns alunos eles conseguiram se adaptar mais. Eu acho que essa questão da oferta das disciplinas está muito relacionada sobre os alunos aprenderem ou não o conteúdo. Então, tem tanto a participação dos professores em si, enquanto atuante que ensina, quanto a parte dos alunos que está ali enquanto atuante que aprende, de fato.
no segundo ano, a maioria dos professores já estava acostumado, um pouco mais acostumado, ou pelo menos conseguindo desenvolver algum melhor em questão de Moodle, que era onde a gente entregava atividades, e a proposição das atividades também. Assim como tinha algumas complexidades, como, por exemplo, não é tão simples você propor uma atividade em grupo no período de aulas EAD, porque às vezes os alunos não têm contato tão facilitado e espontâneo. Então, quando você propõe uma atividade em grupo, a maioria das vezes o que acontece é a concentração dos mesmos grupos que já existiam, sem que os alunos dialoguem. E às vezes não é tão favorável você fazer, sei lá, um sorteio de grupos de modo randômico, porque você vai forçar a relação entre os alunos. E isso tudo eu acho que está ali um pouco na pergunta que a Wayne, a moça fez, ou então, não sei, desculpa. Mas, assim, sobre a oferta que foi uma pergunta bem geral. E a Valquíria também fez um apontamento sobre a preparação dos alunos de modo geral. É muito curioso. E é um dado que me impressiona. O IF, ele supostamente representa, ele tem um ensino melhor, por dizer, do que comparado à rede pública, à rede estadual e municipal, por questão de verba, por questão de quais professores estão lá, em razão da ferramenta que é para o concurso do IF. Então, supostamente, o IF poderia representar a instituição pública que dá um ensino de bom para melhor. Só que muitos, eu não tenho dados disso, eu tenho constatação de vida disso. Muitos alunos do terceiro ano do IF, eles ingressam em cursinhos para Enem, relacionando com o que a Valquíria disse. E algo que me deixa estupefado. Como que os alunos de uma das melhores instituições educacionais públicas que tem, precisam utilizar os recursos ainda pagar para fazer um cursinho público, um cursinho privado para ir num teste como o Enem, que é o mais universal que tem. Esse tipo de coisa. Então, tentando responder a pergunta, eu acho que a oferta das disciplinas, ela ocorreu ainda por mais que haja uma adaptação dos professores, tanto pela parte ainda dos professores quanto pela parte ainda dos alunos, não que isso seja uma culpa real de cada, mas ainda alguns problemas a serem resolvidos por ambos. Mas algo quase que construtivo. Talvez com o tempo melhore, ou talvez tratem de problemas que realmente são, igual como eu comentei, intrínsecos da metodologia AD. A professora de Cuiabá, Maiane, ela fez uma ressalva muito válida na minha pesquisa sobre como que a questão de recomendar aulas realmente foi algo utilizado pelos professores, mas foi utilizado como ferramenta muitas vezes. E, de fato, eu reconheço isso, porque é assim mesmo que aconteceu. E a minha pesquisa, minha fala, que são duas coisas, a pesquisa e a fala. A minha fala, ela só tem o intuito de ressaltar como que pode ser um problema quando fica apenas um ensino unilateral, esse tipo de coisa. Vem pra dentro. Obrigada, Pedro, pela sua contribuição. Lidiane, você estava com a mão levantada, você quer falar? Não, eu já tinha falado, é que eu esqueci de abaixar a mão. Ok. Fernanda também estava com a mão levantada. Quer fazer uma pergunta? Não é bem uma pergunta, assim, é mais uma experiência, um relato também, assim como a Valquíria. Gente, desculpa, eu não vou abrir minha câmera porque eu tô sem energia, então eu tô meio que no escuro. E tô pelos dados móveis, então se caso eu cair ou travar, é por isso. Quando eu iniciei na UF, que foi em 2019, eu não tinha notebook, eu só usava o celular. Então tinha biblioteca e outros núcleos que eu podia usar, né? E aí, quando começou a pandemia, eu falei pro meu pai, e agora? O que a gente vai fazer? Porque era realmente um problema, porque não tinha algo para poder estudar. Só o celular, nem tudo o celular alcança. E aí a UF disponibilizou auxílios e tal, e eu consegui comprar um notebook. Só que os meus irmãos, no ensino fundamental, eles não conseguiram, né? Eles estão acompanhando por um computador que meu pai conseguiu.
Porém, tem um grande problema sobre os surtos diários, sabe? O meu irmão mesmo, ontem, ele ficou extremamente decepcionado porque ele se vê pressionado de que precisa fazer um curso técnico agora. E ele tem 14 anos. E aí ele chorou e ele fica muito triste porque ele não se sente capacitado, porque ele não consegue alcançar um limite que ele se impôs. E aí, assim, a falta de uma relação, sabe? Minha mãe, ela fala muito isso. Falta um pouco de relação também dos professores, porque aqui, quando eu estudava nessa mesma escola que ele, a gente falava muito sobre os técnicos, os professores apresentavam os cursos, e agora não está mais ocorrendo isso. E eu acho que está faltando para ele essa relação de aluno-professor, igual eu tive na época dele. Então, eu acho que o ensino remoto, ele afasta um pouco isso, sabe? Ele afasta essa relação que, querendo ou não, nós precisamos ter com o outro. Até nós adultos na faculdade, às vezes eu sinto essa falta, ainda que na aula da Evelyn, assim, é mais tranquilo. Mas tem aula que, meu Deus, não tem como. Dá muita falta do presencial. Então, é mais um relato mesmo de experiência em questão de alguns alunos não ter computador, não ter como comunicar. Então, foi mais isso. Obrigada. Obrigada, Fê. Pedro, você quer falar? Não? Tá com a mãozinha levantada? Tudo bem. Professora Evelyn, está na palavra, então. Eu só queria fazer uma observação em relação a isso que a Fernanda disse sobre a questão do recurso, né, das relações, melhor dizendo, da falta de aproximação, né? Então, eu penso assim, acolhendo um pouco a fala importante que o Eni traz para a gente em relação à necessidade do professorado em geral, vamos aí, considerando que, de um modo geral, na nossa profissão, há uma exigência de a gente se atualizar. Essa é uma verdade, né? A nossa profissão pede essa curiosidade, essa busca, esse movimento, mas eu vejo que, em contrapartida do que as professoras da rede básica também apresentam como problemas e dilemas, né? A gente tem aí um meio termo, talvez, de entender assim, de entender a necessidade sempre de saber administrar, trabalhar com essas ferramentas, mas como suporte, de enriquecer a aula. Na pandemia, isso virou o nosso único recurso, por isso a necessidade maior, porque há uma exigência, porque nós estávamos em isolamento, então só tinha isso que poderia gerar interação social, para continuarmos interagindo socialmente. Porém, a escola é o lugar de estabelecer a construção, né, com o outro, acerca dessa construção da vida. É um acontecimento. É o encontro. Então, assim, por isso é que as crianças brilham os olhos, por isso que mesmo os adolescentes que não veem sentido na escola, vão para a escola, nem se for para namorar, para encontrar um amigo, para conversar afiado, jogar truco, mas eles vão, porque a escola pode não estar promovendo sentido, porque se ela tiver ainda aprisionada numa herança platônica, né, daquele idealismo platônico, onde o conhecimento que vale é aquele abstrato, né, aquilo, a gente tem a vida, mas a gente transforma em traços na lousa. E isso cria uma segmentação, é como se cortasse o pescoço do corpo. E nós somos corpo. Nós somos corpo, em primeiro lugar. A nossa cabeça não está dissociada do nosso corpo. Então, o corpo é esquecido na escola. Tanto é que a gente põe as crianças com 6 anos já para ficar quieta ali, trabalhando, lendo, copiando, 2 horas, depois intervalinho de 15 minutos, depois mais 2 horas, ou sei lá quanto tempo.
e a gente se esquece da vida, né? Então, só para dizer um pouco isso, que principalmente quanto menores forem as turmas, né? Quanto menores, mais necessidade dessa socialização, dessa interação social. Por quê? Porque a gente está se constituindo gente e a gente precisa de estar integrado, a gente precisa de experiência. E a casa, a 4 paredes, limita. Então, assim, há uma perda gigante com as crianças menores e também os adolescentes. Eu acho que os mais prejudicados foram as crianças pequenas e os adolescentes nessa pandemia. E essa perda vai deixar sequela, vai deixar marca mesmo. Mas, graças a Deus, os que se mantiveram, né, com saúde vão conseguir, aos poucos, se readaptarem, reaprenderem, descobrirem outras coisas além desse isolamento. Mas, assim, só para destacar que nada vai superar um educador. O educador, o professor, como a Lidiane falou, né? Não pode se resumir a ser conteudista. Isso não é ser professor, né? Ele pode até ser um professor, um técnico, uma pessoa que tem uma formação técnica, mas ele não pode se esquecer que ele é um educador. E para a gente ser educador, a gente precisa entender que a escola, a aula é um acontecimento. Que a gente se encontra com a vida, com as vidas dessas pessoas. E aí a gente produz cultura. Então, as crianças, as pessoas precisam estar em contato. Então, a internet, as aulas virtuais, as videoaulas, elas servem para auxiliar o processo pedagógico, o processo de ensino e aprendizagem. Pode facilitar, a gente pode aprender, pode usufruir disso, né? Mas a gente não pode perder de vista o que é mais importante, a vida. A vida que se constitui no dia a dia, né? Nos encontros entre as pessoas, porque nós somos a construção do outro em nós. Então, precisamos dos outros para poder nos constituir, né? Então, era só esse o comentário que a Fernanda fez e que eu refleti e quis compartilhar também. Sei do avançar da hora, e aqui também já vou me despedindo e agradecendo, e passando a palavra para a Júlia, que acho que vai passar a palavra para os convidados da nossa tarde de hoje, para fazer os agradecimentos, caso não haja nada mais, nenhuma questão que eu fechei aqui no chat. Júlia que vai encaminhar. Muito obrigada ao Pedro, que nos provocou, que nos trouxe a conversa, né? A Lidiane, que aceitou mais uma vez estar aqui para falar conosco, né? Nossa parceira, a Maiane também, nossa parceira, que sempre aceita nossos convites, as duas ex-petianas, né? Que muito contribuíram para esse programa nosso aqui. Meus sinceros agradecimentos, tá? Meus sinceros agradecimentos a vocês. Muito obrigada. Bom, então eu passo a palavra para os palestrantes que quiserem fazer uma fala de encerramento, né? Então, é com vocês. Posso começar? Gostaria novamente de agradecer pelo espaço e eu acredito que isso é muito importante, porque nós temos que compartilhar, né, as nossas trocas, nossas experiências, nossas angústias também. E nós precisamos desses espaços, sim. Quero agradecer a professora Erin pelo convite, né, ao PET, dessa turma que a gente não conhece, né, Lidiane? Eu conheci aos poucos, mas eu já percebi que a Valquíria eu conheço, né, Valquíria?
Mas eu já percebi que é uma turma bem empenhada também, tenho orgulho também de ser petiana, e eu estou muito feliz por todas as ações que vocês estão propondo, né, enquanto o programa. Agradeço ao Pedro também pela provocação que ele fez ao grupo, né? E assim a professora nos convidou para fazer parte dessa conversa. E é isso, acho que nós estamos no caminho e no momento oportuno de colocar as nossas reflexões, de partilhar os nossos questionamentos e fazer troca e alimentar o que o outro também tem para falar para a gente. Mais uma vez, eu quero agradecer. Precisando, só fazer contato, professora. Eu faço um comentário agora. Perfeito. Foi surpreendente a recepção da professora Eglin, porque eu mandei um e-mail discorrendo um pouco sobre o tema e ela foi, assim até muito legal, para resumir bem. Ela me orientou certinho, de uma forma muito simples. Você faz uma apresentação lá com a gente depois então e a gente discute o tema, elabora ele um pouco mais. Uma conversa riquíssima, porque a percepção que eu tenho apenas de alunos foi muito interessante. A minha pesquisa ela não chegou a abranger docentes, e ter essa percepção tanto da Lidiane quanto da Maiane foi maravilhosa para mim. E eu realmente agradeço a oportunidade de fala aqui. É isso. Também quero agradecer, foi muito enriquecedor esse momento. É sempre muito bom estar com vocês. Meu coração se enche de alegria. Esses momentos, assim, nesse tempo que a gente está vivendo, né, de isolamento, de não ter muito contato, só de casa para o trabalho, é muito bom poder dialogar com outros grupos, principalmente sendo um grupo de petianos, né? Tá muito boa essa leva de petianos, gostei muito de ver aí, vocês estão fazendo muitas coisas legais. Parabéns, viu? E vocês vão ver como que o PET é um divisor de águas na nossa vida, assim, para sempre. Muito obrigada, gente. Foi muito bom estar com vocês, tá? Sempre que precisarem, a Eglin tem meu número, pode passar. Gosto muito de ajudar, no que for possível, né? Para quem vai ser professor, quer tirar dúvidas, para quem vai prestar concurso, para quem vai prestar a prova do mestrado, o que a gente puder contribuir, tá bom? Estou sempre disponível. Um beijo para vocês e muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que contribuiu, professora Eglin. Não, eu só ia dizer muito obrigada também a todos os petianos e petianas e petianes deste grupo maravilhoso, que realmente é possível reconhecer que é uma boa leva, né, Lid? Eu também estou muito feliz com os nossos atuantes, né, trabalhadores, né, são pessoas trabalhadoras, né, que estão querendo o mesmo que a gente, né, uma condição de vida melhor, de conhecimento e vida melhor para todo mundo, né, não é só para a gente. Então, é isso, agradecer ao Eile, que sempre está no comando também das atividades, que faz assim, das tripas coração, né? Sempre está apagando incêndio, fundindo a tecnologia. Sem o trabalho dele, a gente também, metade disso não seria possível, né? Nem sei se metade, estou sendo até ainda pretensiosa, né? Mas é isso, um ajuda o outro sempre, e nesse sentido a gente se dá bem com as coisas que a gente alcança, né? Então é isso, a gente quer servir a comunidade da melhor maneira. Por isso a gente faz esse esforço aí. Todo mundo sem soltar as mãos, né? De mão dada sempre. Tá? Então, obrigada a todas e todos que vieram aqui hoje. É isso. Eu tirei uns prints, não sei se alguém quer tirar, mas eu fiquei muito feliz que a sala ficou cheia hoje, né? Quase 40 pessoas, acho que teve 40 inscritos, se eu não me engano, ou um pouquinho mais que isso.
Então, assim, a gente divulga, mas é uma coisa que está acontecendo, assim, uma permanência, uma frequência, né? Então, tem pessoas que vêm diferentes, tem os que sempre vêm, e então é isso, né? E obrigada por vocês ajudarem a gente a fazer esse ciclo aqui hoje. Obrigada. Boa noite, gente. Ótima noite para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima, gente. Boa noite. Obrigada, Júlia. Boa